semelhança entre os átomos, né? Aquela parte de isóbaros, isótonos e isótopos. Então, a questão de número 1, ó. Sendo o subnível 4s1 com um elétron mais energético de um átomo, podemos afirmar que... Aí está a resolução dele aqui, ó, onde foi feita a distribuição eletrônica, parando em 4s1, como a última camada, são 4 camadas. Você fazendo a somatória, então, em cada camada eletrônica, AK2, L8, M8, N1, somando dá 19 elétrons no total. Voltando para a questão, então, o número de elétrons desse átomo é igual a 19? Sim. Esse apresenta 4 camadas eletrônicas? Sim. Sua configuração eletrônica se a gente comparar com a distribuição eletrônica feita, e aqui está lá, ó, de cara nós não chegamos em 3D10, tá? Então, está falsa. Então, as afirmações corretas, 1 e 2 somente. Questão de número 2, o número de elétrons de camada de valência do átomo de cálcio no estado fundamental é. Então, olha a resolução da questão de número 2. Fazendo a distribuição eletrônica para o cálcio, ó, com 20 elétrons, nós chegamos até 4s2, com 2 elétrons na sua última camada. Então, por isso que ficou a resposta 2. Também bem tranquilo, né? Agora, olha a questão 3. O fenômeno da supercondução de eletricidade descoberto em 1911 voltou a ser objeto de atenção do mundo científico, com a constatação de Berdinors e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir, né, esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Então, ele deu aí uma distribuição eletrônica e ele pergunta assim, ó, o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio são. Também super tranquila, fazendo a distribuição eletrônica para o ítrio, conforme está lá os dados, né, pessoal? Dá para perceber que são 5 camadas com um elétron na sua última camada. Por isso que a resposta ficou 5 e 1 também, tá? Então, olha aí. Vou deixar um pouco focado enquanto eu mudo para a próxima questão. Questão 4. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético. Então, ele quer saber o número atômico desse elemento. Pessoal, é bem simples também, tá? Se tem 14 elétrons no nível 3, no nível energético 3, então, ó, você somando 2 com 6, 10 com 6, 16, né? Ou melhor, 6 com 2, 8 com 6, 14, tá? 14 elétrons, conforme a questão fala. Então, para chegar e parar aqui em 3D6, a gente chega até o 4s2, conforme a ordem energética. Quando você soma, tá? Olha lá, ó. 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 26. Então, são 26 de número atômico, por isso que foi marcado lá no número 4. A questão de número 5. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é isótono dele? Ó, primeiro, o que é isótono? O mesmo número de nêutrons, né? Então, para a gente encontrar, a gente usa aquela formulazinha, massa é igual número atômico mais número de nêutrons, né? Então, A igual Z mais N. Então, 40, como foi dado lá, né, a informação, a gente vai testar, no caso, para o cálcio, tá? Porque 40 menos 20, 20. E aí, a gente percebe o quê? A gente percebe que se eles têm o mesmo número de nêutron, então tem que bater, né, 20 para o cálcio e no caso lá o número atômico
que ele deu para o elemento foi 17 e 20 nêutrons aí, ó, 20 nêutrons. Então, 20 com 20, né, bateu certinho para o cálcio. Você teria que calcular para cada um. Eu não fiz esse cálculo para cada um não, tá? Mas é só utilizar essa fórmula aqui, ó. A é igual a Z mais N para cada um dessas alternativas. O que deu certinho, 20, foi para o cálcio. Questão de número 6. Fala assim, ó, é uma questão que você tem que tirar nos dados, tá? Eu vou mostrar como eu montei. Então, X é isótopo de cálcio. Sabendo que ele, o cálcio, possui 20 prótons e 42 de massa, X é isótono de potássio, né? Sabendo que o potássio possui 19 prótons, 41 de massa. Portanto, o número de massa de X é igual a... Gente, então olha só. Eu montei aqui certinho o esquema, ó. Ele fala que X é isótopo de cálcio. Então, eu posso concluir que X tem 20 de número atômico e que ele é isótono de potássio. E aí, a gente tem como calcular qual que é o número de nêutrons para o potássio, ó, que ele não tinha dado pronto, ele só deu a massa do potássio e o número atômico. Então, 41 menos 19, 22. Então, eu concluo que o X tem 22 de nêutron, porque é isótono de potássio. E aí, calculando a massa para X, A é igual a Z mais N. Então, 20, que ele é isótopo do cálcio, mais 22, que ele é isótono do potássio, que dá 42. Tá lá a resposta, 42, super tranquilo também. A questão 7, pessoal, só da gente olhar, a gente já consegue responder, tá? Não precisa você praticamente nem fazer cálculo, né? Porque só de olhar, ó, são definidas 4 espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares, 1, 2, 3 e 4. Quando você vai na última alternativa, ó, você teria que ir testando, né, o que as alternativas estão falando. 2 e 3 possuem o mesmo número de massa. Massa é igual, você somar, né, o número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Olha para o 2 e para o 3, só está invertido, né? 19 prótons e 20 nêutrons, 20 prótons e 19 nêutrons. Então, dá na mesma sim, tá? Então, dá que é a última alternativa, que eles possuem realmente o mesmo número de massa. A questão 8 também é parecida com aquela anterior que nós fizemos, onde você tem que montar os dados. Um átomo do elemento X é isótopo de A, com prótons 20 e 41 de massa, e isóbaro de B, com 22 prótons e 44 de massa. Podemos concluir que X. Então, mesma coisa aqui, olha a questão inteligente, tá? Você tem que montar, olha lá, X é isótopo de A, então tem 20 de número atômico, e isóbaro de B, então tem 44 de massa. Então, A é igual a Z mais N. 44 é igual a 20 mais N. 44 menos 20, que é igual a 24, tá? Então, está lá marcada a alternativa, 24 nêutrons. A questão de número 9, pessoal, é questão de você observar com calma, né, a distribuição eletrônica para o estrôncio, com 38 de número atômico. Ele fala a ordem crescente de energia. Então, o que eu aconselho? Faça a distribuição normal, como eu fiz aqui, ó, seguindo a ordem energética, e depois transforma ela numa linha só. Você fazendo certinho isso que eu tô demonstrando, você vai chegar como resposta a primeira, tá? E a última questão, novamente, é aquela mesma questão de você montar os dados, né? São dados 3 átomos distintos A, B e C. O átomo A tem número atômico 35 e número de massa 80. O C tem 47 de nêutrons, sendo isótopo de A, e o B isóbaro de C e isótono de A. Determine o número de prótons de B. Então, está aqui também, tá? Bem bonitinho, ó. Olha só. Se ele falou que A é isótono de B, e aí nós temos que ver primeiras informações, né? A primeira informação que a gente vai tirar, ó, qual que é o número de massa de C? Porque ele deu 35 de número atômico mais 47 de número de nêutrons. Então, a gente acha 82 de massa para C.
Se B é isóbaro de C, então B tem 82 lá em cima de massa. 82, ó, você já anota. Só que a gente não tem até então um número, a informação do número atômico de B. Então, 45, ele é isótono de A. E achando o número de nêutrons de A, é 45, aí é só você fazer o cálculozinho, que o número atômico vai dar 37, tá? E aí, você marca na resposta o 37.